saudar os abençoados do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, os das rádios, que são centenas, e o do aplicativo. Você que ouviu uma palavra, você gostou, anotou o tema. Essa é a nossa 7ª aula do estudo da carta do apóstolo Paulo. Então, se você gostar dessa mensagem, ela te interessar para você ouvir de novo ou passar para alguém, você pode também entrar em contato conosco, tanto que estão pela rádio quanto pelos aplicativos. Ligue para o 3016-3510, 98602-2369. Esses são os nossos telefones, onde nós atendemos, pegamos os teus endereços e mandamos grátis pelo correio, sem nenhuma despesa. Já distribuímos mais de 16 mil CDs grátis e vamos continuar fazendo isso para a glória de Deus. Amém? Vamos para a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia, nós vamos estudar Romanos, mas antes deixa eu pedir para você abrir aqui em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, Efésios 4, versículo de número 11. Olha o que diz. Nós temos agora 48 minutos para estudarmos. Efésios 4, 11. E ele mesmo, esse pronome é Jesus. E ele mesmo, Jesus mesmo, quem escolheu foi o próprio Cristo, e ele mesmo, o que ele diz? Concedeu uns para outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas. Para que ele escolheu essa turma? Ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esses 5 ministérios vão existir até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem eles, a igreja não é aperfeiçoada. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para um desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, está vendo? Todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Se não tem pastor, profeta, mestre, evangelista, as pessoas vivem como menino. Quando uma igreja não tem esses 5 ministérios, é uma igreja de meninice. Você vê gente pulando, babando, caindo, imitando galinha, imitando gato. Gente que diz que no Espírito Santo só foi os dons no passado. Gente que diz que a ceia do demônio, que essas coisas que você escuta por aí, né? São pessoas que são levadas por vento, agitadas por vento, levadas por todo o redor de vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia, a mesma astúcia da serpente, que induzem as pessoas ao erro, mas seguindo a virtude naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte do membro, dos membros do corpo de Cristo, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que esta palavra nos abra o entendimento, para que possamos entender, de fato, por que estamos aqui esta noite. Por que a igreja está lá no outro lado ouvindo pela rádio? Por que essa pessoa vai me ouvir pelo CD? Por que ela para diante de um programa de rádio? Por quê? Por que ela para 40, 50 minutos para ouvir, para atentar para as coisas de Deus? Meu Deus, nesta hora, o meu pedido, que olhos sejam abertos, ouvidos sejam abertos, olhos sejam iluminados, que o evangelho seja pregado em todo canto, a graça e a verdade chegue entre as famílias e nas famílias. Eu oro
Paralisamos todo e qualquer espírito que venha intervir em qualquer parte desta terra, aonde estiver alguém, Senhor, ouvindo, querendo dar ouvido à voz de Deus, com o seu coração inclinado, porque está sendo inclinado pelo Espírito. Eu oro em nome de Jesus, e o povo do Senhor diz amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Vamos. Amém. Glórias bem forte ao Senhor. Vamos mostrar que nós amamos ao Senhor. Glórias a Deus. Estamos em concordância uns com os outros. Aperfeiçoamento quer dizer melhorar. Quando Paulo escreve que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é para aperfeiçoamento, para melhorar. Ou seja, sem esses ministérios, a igreja não evolui, a igreja não melhora. A palavra aperfeiçoamento quer dizer melhorar, aprimoramento, aperfeiçoar, retoque. E diz que a igreja, Deus levanta para aperfeiçoa, para a igreja ter para um desempenho de um serviço, ou seja, uma atuação. A igreja não aprende para ficar paralisada, ela aprende para atuar, para ter uma atuação viva. Entendeu, amado? Isso é igreja viva, isso não é igreja parede, isso é igreja viva, igreja corpo, membro, agindo. Então, esse desempenho quer dizer atuação, execução, segmento. E diz que a igreja é para um serviço, para o desempenho de um serviço. Serviço quer dizer ação ou efeito de servir. Então você aprende para servir a Deus de modo agradável. Amém? E para que mais? Para que a igreja receba edificação. Edificação quer dizer a ação de construir. Eu queria deixar isto para você entender por que Deus levantou. Porque tem ministérios aí, não é ministério de Deus, é ministério satânico, que diz que os ministérios que está aqui, que Paulo, o apóstolo, que foi ao paraíso, que recebeu as instruções, que Cristo apareceu várias vezes para Paulo, dizendo isto, ele escreveu, deixou escrito, e alguns estão dizendo que isto aqui foi só para lá, para trás. Blasfêmia pura dos filhos, dos mensageiros de Satanás. São mensageiros de Satanás. Então, vamos aí para o nosso estudo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 7, é o que nós vamos estudar hoje, é a nossa 7ª aula, e o capítulo é 7. Você sabe, esse capítulo 7, ele se completa com o capítulo 8. Se não der para a gente chegar até o capítulo 8, mas eles se completam. Eu já expliquei que não existe capítulo numa carta. E ninguém consegue entender uma carta lendo apenas 10% da carta. Você só consegue entender o que o escritor disse quando você lê a carta na totalidade. Por isso que eu peço a vocês, quando terminar essa sequência, você adquira as cartas, eu ponho tudo num CD só, e você leva um CD com todas as cartas, com todos os capítulos de Romanos para a tua edificação. Então vamos lá. Paulo disse assim, Romanos 7, 1. No texto em cima diz assim, analogia, não sei se está na tua Bíblia, na minha está, analogia do casamento. Alguém tem isso aí? O que é uma analogia? Ele está fazendo uma comparação. Paulo não está falando de casamento homem e mulher. Você pode esquecer. Você pode ler isso aqui, esqueça que Paulo não está falando de marido e mulher. Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação entre a igreja, que é a noiva, a esposa, e o marido, que é Cristo. Ele está fazendo uma comparação. Vamos ler alguma coisa aqui. 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Paulo está falando com quem? Quem conhece? Ou se ele está falando com os judeus. Certo?
Então ele tá se dirigindo aos judeus, ele falando, eu falo, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então ele não está falando com os gentios, não está falando com os gentios, ele está falando com quem conhece a lei. Os gentios não conheciam a lei. Ele vai dizer, porventura ignorais, deixa eu pegar aqui, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Paulo falou assim, Paulo está perguntando, você não sabe que a lei tem domínio? A lei não tem domínio, está perguntando, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Perguntando para eles, para os religiosos. Aí ele vai fazer uma analogia, uma comparação. Ora, a mulher casada está ligada pela lei. Qual lei? Qual lei que ele está tratando aqui? Paulo agora não está tratando sobre a lei de Moisés, sobre a lei de Deus. Ele está falando agora, quando ele fala do casamento, homem e mulher, ele está tratando sobre a lei do casamento, da terra. Ora, a mulher casada está ligada pela lei. Qual lei? A lei daquele papelzinho. Aquele papelzinho, cadê a irmã que casou? Aquele papelzinho que foi feito aquele documento reconhecido no cartório. Tá? Aquele papelzinho, para você, nós que somos casados, é uma lei. Diga assim, é uma lei. É uma lei. Então ele vai dizer, mas não é por aqui que eu vou entrar não, tá? Enquanto estiver, ora a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, quem morrer? O marido. Desobrigada, ela ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera, e se contrair novas núpcias. Então, ele está falando, olha, a mulher casada está ligada pela lei. Qual lei? A lei do casamento. Enquanto ele estiver vivo, e ela só está livre desse marido se esse marido morrer. E aí ela fica desobrigada da lei conjugal. Tu vê que ele fala assim, da lei conjugal. A lei do casamento. Aquele documentozinho que a gente assina, sabe? E reconhece, firma, você põe o nome. Porque eu até falei que estava conversando com a minha esposa, pela lei nós estamos ligados a vida toda, sabe por quê? Você recebeu o meu nome. Estamos ligados. Ela só vai deixar de ser minha mulher quando eu morrer. Aí ela pode tirar o meu nome e colocar como é o nome dele? Ricardo. Pode colocar do Ricardo. Enquanto eu estou vivo, não dá não. Entendeu? Está ligada pela lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido se unisse com outro homem. Porém, se morrer o marido, pastor, que é esse negócio de marido morre, mulher morre, a esposa, que marido é esse? Esse primeiro marido que ele está querendo se referir, tá? Esse primeiro marido é a lei. Esse é o primeiro marido. Quem é esse primeiro marido? O que ele é? Ele é bom. Paulo falou, a lei é boa. A lei é santa. Paulo não falou mal da lei. Se você vai ler comigo aqui, você vai ler que Paulo não falou mal da lei. Pelo contrário, ele falou, a lei é boa, a lei é santa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A lei é boa, a lei é santa. Depois eu vou encontrar. Está aqui nesse capítulo aqui. Depois a gente vai ler todo, depois a gente vai encontrar. Então, esse primeiro marido que Paulo está tratando é a lei. E essa esposa é a igreja. Mas só que esta igreja que está casada com este primeiro marido que é a lei, está falando, ele não está tratando gentis. Se você ler o primeiro versículo, você lê que ele está falando com quem? Porventura, ignoreis, irmãos, pois falo a quem? Isso você precisa colocar na sua cabeça. Ele não está falando com a igreja, ele está falando com os da lei. Ele está tratando com os legalistas. Ele está falando, olha, eu falo com aqueles que conhecem a lei.
Não, conhecem a lei. Então ele está tratando com um grupo que conhece a lei. Os gentios não conheciam lei nenhuma. Então, aí ele vai dizer que esse primeiro marido é um marido bom, porque o que ele quer? Ele quer o bem, ele ensina, né? Coisas direitinho, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não terás outro Deus além de Deus, não farás imagem, sabe? Honra teu pai, honra tua mãe. Então, esse primeiro marido, ele não é ruim. Ele é ruim, amado? Ensinando essas coisas. Claro que ele não é ruim. Claro que ele não é ruim. Então, mas só que esse primeiro marido, ele é muito exigente. Esse primeiro marido, ele exige com que essa noiva seja uma noiva perfeita, mas sem Cristo. Aqui na lei, a igreja ainda estava sem Cristo. Ela não tinha Cristo na vida dela. O que governava os da lei? Era a lei. O que governa hoje a igreja? É quem? É a lei de Cristo. Porque Cristo tem a sua lei que ele está entregando. Nós estamos entregando a lei de Cristo através das instruções do apóstolo Paulo. A lei de Cristo está nas cartas do apóstolo Paulo. Se você não entendeu ainda a importância que tem essas cartas, você deveria passar algum tempo debruçado nas cartas. Aí você passa aqui, ó, às vezes eu vou andando aqui, tem uns irmãozinhos que trabalhando ali com a Bíblia aberta, aí eu olho assim, sabe onde está aberto? Aonde está? Na lei. Eu vejo um monte. Você passa assim, eles estão na lei. Lendo a lei, eu falo, meu Deus, esse não entende nada. Esse ainda está com o primeiro marido. Porque Paulo falou aos Gálatas, antigamente nós estávamos sob a tutela da lei. Diga, tutela da lei. Ou seja, era a lei que governava. Era a lei que tomava conta. Era debaixo da lei. Então, eu quero que você primeiro tenha a ideia clara e nítida que quando Paulo está falando de marido e mulher, ele está tratando marido, lei, esposa, igreja. Não está tratando de casamento homem-mulher. Está tratando de igreja e o senhor da igreja, o marido e a esposa. Amém? Tomara que você esteja entendendo esses 3 primeiros versículos. Então, versículo 4. Assim, meus irmãos, presta atenção, amado. Assim, meus irmãos, também vós morreste a quem? Relativamente à lei. Ó, a lei, que é o primeiro marido, a mulher. Primeiro Paulo fala assim, olha, a mulher só vai estar livre do marido para se casar com outro se o marido morrer. Mas só que o marido não morre. Esse marido primeiro não morre. Aí Deus arruma outra maneira de fazer com que esse casamento se acabe. Qual foi a maneira que Deus usou? Versículo 4, tá aí a maneira. Assim, meus irmãos, também vós morrestes aonde? Relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, primeiro Paulo fala que quem tem que morrer é o marido, mas já que o marido não vai morrer, então Deus encontra outra maneira de fazer o quê? Uma separação. Irmão, tomara que você esteja entendendo o que o Espírito está falando. Tá? Tem alguém que está entendendo o que o Espírito está dizendo aqui? Então, quando ele fala, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente. Quando é que nós morremos relativamente à lei? Quando Cristo morreu, nós também morremos. Então, já que a lei não... Porque a lei está ali, versículo 1. Não ignoreis, irmãos, que falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. Tem ou não tem? Claro. Todos nós estamos debaixo de lei, amados. A lei do Brasil. Não tem lei? Lei de trânsito. Avanço de sinal, tira foto. São leis que não podem ser infringidas. Então, todos nós estamos debaixo de domínio dos mandamentos. Vai para lá.
Então essas leis de Deus, dos mandamentos, das 600 abluções, 612 dogmas que foi dada para que os judeus guardassem, para se tornarem perfeitos, se guardarem tudo isto, vocês são perfeitos. Alguém conseguiu? Ninguém conseguiu. Então Deus teve que arrumar uma maneira de criar um divórcio. Aí ele vai. Assim, meus irmãos, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Quantos morreram aqui? Relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que nós pertencemos a quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Moisés ressuscitou dentre os mortos? Não, então nós não pertencemos a Moisés mais, porque nós morremos para Moisés. Diga amém, irmãos. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Ou seja, nós só começamos a dar fruto para Deus quando há esse corte. Ou seja, quando nós nos tornamos mortos para a lei. O que a lei fazia? A lei apontava o quê? O pecado. A lei, não vamos chegar. 5. Porque quando vivíamos como? Segundo a carne, deixa eu ler aqui, versículo 5, né? Deixa eu ler aqui para você. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso corpo, nos levavam para a morte. Eu estou lendo uma Bíblia explicada. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce. Quem é que fazia aparecer o erro? Quem é que apontava? A lei. Porque antes de Moisés, você vê, Moisés vai ao monte receber as instruções. Quando ele desce do monte com os mandamentos de Deus, e um dos primeiros mandamentos, abre aí Êxodo 20, abre aí. Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante segundo alguma, em cima do céu, debaixo da terra, nem nas águas, nem as adorarás, nem lhe darás culto. Quando Moisés desce do monte, o que eles estavam fazendo lá embaixo? O que eles estavam fazendo? Adorando a quem? Eles já estavam acostumados, porque o povo judeu, eles viveram no meio da idolatria. Quando eles foram tirados do Egito, o Egito tem milhares de deuses. Eles tinham milhares de deuses. Então, um povo se acostumou em ter milhares de deuses. E o que eles fizeram? Logo fizeram escultura, adoraram. Então, já começaram, logo na primeira, traz o mandamento, os caras já estão transgredindo o mandamento. Ou seja, a carne sozinha não tem força para dominar isto aqui, amado. Diga, a minha carne sozinha não tem força. A minha não tem, pelo menos eu digo, a minha não tem. A tua tem? Romanos 7, volte lá. Romanos 7, 6. Agora, porém, e agora? Libertados da onde? Da lei. Por que você foi libertado da lei? Por que eles estavam falando, Paulo estava falando com eles? Por que eles foram libertados da lei? Porque quando Cristo morre, as ovelhas morrem com Cristo. E quando eles morrem, eles são libertos. Eles já não pertencem mais a esse sistema. Eles já passam a pertencer a outro. Por isso que Paulo falou, agora vocês pertencem ao outro. Quem? Ao que ressuscitou. Não a Moisés que está morto. Mas vocês pertencem ao que ressuscitou. O que a igreja vive hoje, amado?
agarrado com aquele que está morto. Quem é que está morto? Moisés. Moisés está morto, amado. Nós pertencemos a Cristo. Antigamente, a pessoa fala assim, olha, a nação fala, Moisés fala, é o meu povo. Você já viu isso? Até na novela ele fala, o meu povo. Aí o pai de Moisés fala, você falou o teu povo. Era povo, porque o povo pertencia a Moisés. Parecia que pertencia a Moisés. Até o dia de hoje, o povo que ainda está ligado a Moisés. Diga, agora porém, o que eu estou agora? Eu estou libertado de quê? Estou liberto da lei. Diga assim, eu estou liberto da lei. Estou liberto da lei. Por que eu estou liberto da lei? Porque eu morri. Quem morreu não tem mais obrigação com nenhum tipo de lei. Essa lei aqui, humana, não tem mais obrigação com a lei humana. Estamos mortos para aquilo a que estávamos. Leia aí, irmão, olha para a sua Bíblia. Libertado da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Então, agora eu estou morto para aquilo que eu estava sujeito. O que a lei veio, despertou em mim? Você vai ler daqui a pouco, você vai ler. Para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de quê? De espírito e não na caducidade da palavra. O que é caducidade da palavra? Da lei. Da lei. Não. Agora nós servimos em novidade de espírito. Então o que eu lhe prego aqui é novidade de espírito, amados. Eu não te prego aqui caducidade da letra. Eu te prego novidade de espírito. Agora, a pergunta de Paulo. Que diremos, pois? É a lei pecado? O que Paulo disse? De modo nenhum. A lei não é pecado. Agora, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio de quem? Da lei. Ele não está falando com a igreja, ele está falando com os religiosos. Isso é muito importante. Ele está falando com quem conhece a lei. Vamos de novo. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio de quê? Da lei. Pois não teria eu conhecido o quê? Cadê a minha caneta? Eu não teria conhecido o quê? Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não está escrito lá na lei, nos mandamentos, é o último mandamento de Deus, não cobiçará. Ele falou, olha, eu só sei que cobiçar é pecado porque a lei falou. Antes da lei se manifestar, a lei de Deus se manifestar, eu cobiçava e não sabia que era pecado. Mas quando a lei veio, a lei começou a apontar, isto é errado, 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 para trazer o homem, não sei, olha, preste atenção, faça com que a tua mente agora, dá um voo à tua mente, lá em Israel, lá no deserto, você imagine como eles viviam na prática da carne, imagine, sem nenhuma lei, porque antes de Moisés subir ao monte, para receber os mandamentos, o povo vivia como? Sem nenhuma lei. Eles não cobiçavam? Quem é que acredita que cobiçava? Claro que cobiçava. Um não cobiçava a mulher do outro, não cobiçava o gado do outro, cobiçava. Mas eles sabiam que aquilo era pecado? Não. Deus pôs na lei que aquilo ali era pecado. Então a lei veio e falou, cobiçar é pecado. Roubar é pecado. Eles roubavam, pastor? Roubava. Eles matavam? Matava. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Então tudo isto, a lei veio para apontar como pecado. Diga assim, a lei veio para mostrar ao homem, diga assim, para mostrar ao homem que dentro do homem ele estava podre. Estava podre. Mas como é que os da lei faziam? Eles estavam onde? Na carne. Até o dia de hoje você vê pessoas assim, eu não preciso de igreja não. Quem já escutou isso? Eu não preciso de Deus não. Eu sou bom, eu dou esmola,
Quem já ouviu isso? Eu visito o presídio, eu visito os velhinhos, eu ajudo a LBV, LBA, LBU. Então eu não preciso de nada de Jesus, não preciso, sabe? Então essas pessoas, elas se consideram que elas são justas. E Paulo, quando fala sobre a lei, sobre os mandamentos que despertou, Paulo está mostrando para as pessoas, falou, olha, mesmo que você ache que é justo, você adultera, você cobiça, você rouba, então você é cheio de pecado, cara. Você não é justo como você imagina, só porque dá esmola, faz isso ou aquilo, você não é justo, você está cheio de coisa. Olha o que a lei aponta, a lei está te apontando que você está errado. Então, aí vai dizer, 8. Mas o pecado, tomando ocasião, por que ele tomou ocasião? Pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por que desperta? Olha só, irmão, presta atenção aqui. Presta atenção no exercício aqui, olha só. Um filho, anjinho, né? Criancinha, lindinho, bonitinho. Se você fala assim, filho, não mexa naquilo, tá, filho? Você sabe o que ele vai fazer? Vai mexer naquilo. Vai mexer. Porque quando a lei fala assim, não faça, aí que a pessoa vai lá e faz. O que Deus falou? Coma de tudo. Mas aqui não. O que o homem fez? Fui lá. Por isso que Paulo está falando, olha, a mim despertou toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. 9. Outrora, presta atenção agora, isto aqui é muito importante. Outrora, sem a lei, eu vivia. Para. Paulo está dizendo que Paulo, sem a lei, ele vivia. Ele falou assim, outrora, no passado, sem a lei, ele vivia. Agora, a pergunta que eu faço é essa. Qual é o testemunho de Paulo? Ele dizia que ele era o quê? Fariseu de fariseu, contra a lei. O que tange a lei, ele era legalista do legal. Quem já leu isso? Então, Paulo nunca viveu sem a lei. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Paulo não está tratando da figura dele, está tratando da figura da lei, dos legalistas. Por isso que ele está falando, olha, outrora sem lei eu vivia. Quando é que Paulo viveu sem lei, amado? Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia quando é que foi que Paulo não viveu debaixo da lei. Só depois que Cristo apareceu para ele. Antes de Cristo aparecer para ele, ele vivia como? Na lei. Então ele falou, outrora sem lei eu vivia. Sem lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então Paulo nunca viveu sem lei. Então Paulo está tratando de pessoas e está colocando ele como referência, mas não está dizendo que é ele. Eu não sei se você pode perceber o que está escrito aqui, amados. Quando Paulo diz, outrora sem a lei eu vivia. Paulo nunca viveu sem a lei. Se você ler, Paulo fala aos Gálatas, olha, eu era fariseu, contra o judaísmo, judaísmo é lei, avantajava muito na minha idade, desde criança. Ele nasceu num berço cristão, e logo foi colocado numa escola para estudar com o maior mestre da lei, que era o Gamaliel. Quem sabe disso? Então Paulo não é dele que ele está falando, ele está falando do sistema, ele está falando de uma lei, de uns religiosos. 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento fez o que comigo? Me enganou. E o que ele fez? Me matou. Por conseguinte, a lei, aqui. A lei é o quê? É santa. E o mandamento? É santo, e é justo, e é bom. Então na lei não tem nada de ruim, amado. O que é ruim que tem?
não mata, não rouba, não adultera. É ruim isso. Está alertando as pessoas para não fazer. Então a lei, ela é boa. Mas só que pela lei, ninguém poderia ser o quê? Ninguém poderia observar a lei para ser salvo. Então ele está falando, olha, eu morri, a lei veio e despertou tudo de ruim em mim. Você quer ver uma coisa? Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma Fanta. Isso aqui é um copo de Fanta. Você sabe que isso aqui é um copo... Tem aqui 2,5 copos de açúcar. Nesse pouco de Fanta aqui. 2,5 copos de açúcar desse aqui. A minha carne é tão ruim, a tua carne é tão ruim que você bebe isto e pouco bebe isto. A gente sabe que isso aqui mata e a gente bebe isto aqui. Quem sabe que isso aqui mata a gente? E o que a gente faz? Bebe. Por quê? A nossa carne é má. A nossa carne, diga, é má. Sozinho eu não consigo. Diga-se, sozinho eu não consigo. Eu não consigo. Então, por isso que quando Cristo veio até nossas vidas, Ele nos armou de armas. Ele chama de fruto. Eu até disse na terça-feira, irmão, nós conseguimos domar algumas coisas das obras da carne, né? Então nós temos a capacidade de zerar. Nós temos a capacidade, não digo de zerar, mas de ficar 90, 80, 90. Tem gente que é 90, mas de carne, amado. Ah, porque Paulo errou, porque Paulo não errou, amado. Você não acabou de ler comigo. Paulo não errou, não. Paulo não errou, não. Paulo não errou, não. Então vamos lá, vamos voltar lá. Então tá vendo aqui, ó, refrigerante, um copo desse meio só de açúcar para se transformar nessa quantidade de refrigerante. Mas o que a gente faz? Tem gente que bebe 3, 4, 5 desse aqui. Aí depois vai fazer uma glicose, tá lá 500, 600, fica cego. Quem fez ele ficar cego? Quem fez? A carne. A nossa carne, ela quer fazer o quê? Por isso que Paulo falou, quem anda na carne, anda para onde? Se eu faço repetição disso aqui, diariamente, eu estou matando as minhas células. Mas só que a nossa carne escolhe isto, em vez de escolher isto aqui. Quem é que sabe que a verdade é essa? Quem sabe disso? É por quê? Porque a carne, ela desperta, ela quer o que é ruim. Criança, não fica na janela, olha a altura. Sabe o que ela faz? Ela vai para onde? Vai para a janela. Ela vai para a janela. Não beba refrigerante. Você viu, o cigarro, está lá na embalagem de cigarro, o cigarro tem 4.000 químicas que matam, destrói as células, dá câncer, impotência, dá um monte de coisa, dá doença na garganta, câncer na garganta. Sabe, a pessoa vai lá e compra um cigarro, e fuma, fuma um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes durante um dia, então fuma 60 cigarros. É um troço que mata, sabe por quê? A pessoa está como? Na carne. Agora, nós não estamos na carne, nós estamos no espírito, irmão. Se você vê uma pessoa fazendo isso e falando que é crente, ela nunca conheceu Jesus Cristo, irmão. Ela nunca conheceu Jesus Cristo, porque se você vê o apóstolo Paulo, quando ele conheceu Jesus Cristo, ele falou, olha, tudo que eu aprendi, eu reputo como lixo, eu não quero mais nada disso, agora eu quero ganhar é a Cristo. Eu quero tudo sobre Cristo. Eu quero que Ele revele. Ele falou, Deus revelou o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Então Deus revela Cristo a Paulo para que Paulo pregasse para a gente. Como Paulo não está aqui, eu estou lendo o que ele escreveu. Eu lendo o que ele escreveu é como se Paulo estivesse presente pregando. Por isso que ele fala, mesmo ausente,
em corpo, eu estou presente em espírito. Entendeu, amado? As palavras dele estão aqui. Se você faz alguma coisa de positivo e as tuas palavras continuam, a tua vida, a memória de você, nunca ninguém vai esquecer. Se lembra daquele ano? Então, a tua vida, a memória sobre você vai estar sempre viva na mente das pessoas. Paulo parece que ele está ali na outra esquina, né? Parece que ele está lá no outro bairro. A gente fala sobre ele como se ele estivesse ali. Sabe por quê? Porque os escritos dele, parece que é ele que está falando para a gente. Parece que é ele que está lendo para a gente o que ele está querendo dizer. Então vamos aí. Agora, vamos para o 13. Acaso o bom a lei, né? Se me tornou em morte? De modo nenhum. Não culpe a lei. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, a lei é boa, hein? O pecado foi revelado por meio de uma coisa boa, por meio da lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, através dos mandamentos, quando os mandamentos de Deus foram lidos, está tratando da lei, está tratando de gente que seguia mandamento. Ele não está tratando da igreja gentílica. Essa palavra é específica para aqueles que guardavam a lei. Ele está falando, quando o mandamento se mostrasse sobremodo maligno. Então, quando o mandamento vem, eu estava até falando com o meu cooperador. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê como você tem falhas. Quem sabe disso? Quanto mais você se aproxima da verdade, aí você vai ver as falhas que nós temos. Nós não podemos falar, eu sou santinho aqui, eu sou santinho ali, sou santinho. Não, amado. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Você sabe disso, né? Estamos aqui, somos o que nós somos pela graça de Deus, tá? Então, a luz vai chegando, cada vez que a luz vai se aproximando da gente, a gente vai mostrando em nós, sobremaneira, algo que nós temos na nossa natureza terrena, maligna. Diga assim, maligna. Que é chamada por Paulo em Gálatas de obra da carne. Diga assim, obra da carne. Não é obra do Espírito, não. É fruto do Espírito e obra da carne. Então vamos agora no 14. Porque bem sabemos que a lei, eu vou ler aqui nessa Bíblia aqui. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. Fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Vou ler aqui. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão, vendido. Olha, nós fomos vendidos lá atrás. Agora não. Agora não, você não é mais vendido. Porque Jesus veio e fez o quê? Pagou. Então não tem mais. Eu não sou mais vendido. Jesus foi lá e me comprou. Então ele já pagou. Ele diz que ele cancelou todo o escrito de dívida que constava de ordenança contra nós. Então ele foi lá e pagou. Então, para você entender que ele não está falando da igreja, ele está tratando dos judeus. Está tratando com os judeus. Vamos lá. Porque sabemos que a lei é corpo espiritual, todavia sou a vidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pastor Paulo está fazendo coisa que ele detestava. Agora você para aqui. 1 Coríntios 6,13. 1 Coríntios 6,13. Está escrito o quê? Vamos ler o 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, leia? Porém, o corpo não é
para a impureza, mas o corpo é para quem? Para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Você acha que um homem que escreveu isto aqui iria dizer que ele estava fazendo coisa com o seu corpo que iria desagradar a Deus? Será que o homem que escreveu Filipenses 1, 20... segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Olha o que ele está falando. Nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você acha que Paulo iria estar fazendo coisas erradas com a carne dele? Se o cara ia escrever isso aqui? Falou, não serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido aonde? Cristo será engrandecido aonde? No meu corpo. Ah, pastor, então Paulo está falando, porque eu mesmo nem compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Ele não está falando dele. Se ele estivesse falando dele, olha aqui, 1 Tessalonicenses 4. 3, vamos ler o 3, 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Abstenha-se da prostituição. Que cada vós saiba possuir o próprio corpo como em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentis que não conhecem a Deus. Está vendo? Como que um homem que ensina o que ele ensinou, que ele falou aos Gálatas, capítulo 5, vá lá, ao você poder entender que Paulo está falando de um grupo da religião. Gálatas, capítulo 5, (13). Olha o que diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, useis da vossa liberdade para dar ocasião o quê? Então, você acha que o homem que está dizendo para não dar ocasião à carne, ele ficava fazendo alguma coisa errada na sua carne? Tu acha que ele estava ensinando, vamos fazer, que a carne é fraca, pode fazer. Ele está falando para a religião, amado. Olha só no versículo 16. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai aonde? No Espírito, e aí? Jamais, diga assim, jamais, se eu ando no Espírito, jamais. Então, Paulo não está falando dele, que ele fez, aconteceu na carne. Ele está falando, se andar no Espírito, jamais, diga assim, jamais. Jamais o quê? Satisfarei a concupiscência da carne. Para mim encher minha barriga de Fanta uva, tomar 1 litro de Fanta uva, eu tenho que estar muito aonde? Na carne. O cara encher a cara de cerveja, de maconha, ele tem que estar como? Está satisfazendo a carne. Ele falou, olha, se você andar no Espírito, concupiscência da carne. Olha só o nosso irmão Pedro. Veja lá, 2 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, Pedro. 2 de Pedro 2. Esse capítulo é lindo, hein? 2 de Pedro. Versículo 9 e 10. Olha o que diz. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo o quê? A carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem, difamam as autoridades superiores. O que eles estão dizendo por aí?
Não tem pastor não, amado. Estão defamando as autoridades. Não tem, não, estão tudo assim, amados. Volte lá para Romanos. Ah, papai. Não vai dar para terminar, meu pai. Romanos 7, 15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Como é que um homem que escreveu, se ele andar no espírito, ele não vai satisfazer a vontade da carne? Como é que um homem que escreveu, apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? Como é que ele está dizendo? Porque eu nem compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que ele fazia, pastor? O que ele fazia? O que ele fazia que eu não sei, amado. Aqui não é atitude carnal de Paulo, porque senão ele seria um hipócrita, porque ele estava agindo numa maneira e escrevendo de uma outra maneira. As tuas palavras têm que ser sim, sim, não, não. Se você leu desde o capítulo 7, versículo 1, Paulo está falando sobre, com quem? 7:1. Pois porventura ignorais, irmãos, pois falo a quem? Vamos lá, irmão, vai lá, puxa um pouquinho para trás. Porventura, irmãos, ignorais, pois falo para quem? Aos que conhecem a lei. Então, Paulo estava falando com os da lei. O que ele está falando com os da lei, pastor? 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. A lei é o quê? Eu estou no versículo 16. Se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei, que a lei é o quê? É boa. O que a lei fez com os da lei? Não com a igreja, amado, com os da lei. Porque você nunca viveu debaixo da lei. A lei foi dada por Moisés aos judeus. Então, não pense que você está debaixo da lei. Não pense que você... Paulo viveu na lei. Quando Cristo entra na vida dele, ele saiu da lei. Paulo não tinha mais a lei de mandamento humano. A lei de Paulo era uma lei que foi colocada na sua mente. Porque o que eu penso no que está escrito aqui? Muitas das vezes, muitos que usam esse texto aqui, usam esse texto para dizer, se Paulo fracassou, aqui não está dizendo que Paulo fracassou. Se Paulo pecou, Paulo adulterou, Paulo fornicou, Paulo se embriagou, Paulo roubou, Então, está dizendo que Paulo fez isso tudo, amado? Alguém está vendo alguma coisa? Paulo falou assim, o mal. Qual é o mal? Você pode pensar, quem é que pensa coisa ruim aqui? Quem não levantar a mão já está mentindo, já está pensando em mentira. Porque todos nós pensamos em coisa ruim. Se você pensar em coisa ruim, segundo a lei de Cristo, está errada? Claro, porque Jesus falou, se você pensar em se deitar com uma mulher, segundo a lei de Cristo, você já fez o quê? Já deitou. Aí, segundo a lei de Moisés, você precisa de deitar, mas segundo a lei de Cristo, você já deitou. Não é que Cristo estava acusando as pessoas. Cristo estava querendo colocar todo mundo no mesmo patamar, no mesmo barco. Falando assim, olha, você está na lei, você segue a lei, mas você não é justificado pela lei. Você precisa de um Salvador para você ser salvo da lei. Por isso que Paulo falou assim, olha, você morreste relativamente à lei. Nós vamos terminar, porque não dá tempo, porque nós temos que debater aqui bastante aqui, e nós não temos mais tempo, são 9 horas em ponto, nós não temos que bater aqui. Próxima aula, nós vamos continuar do versículo 13, porque aqui vou bater bastante, até você entender de fato esta expressão do apóstolo Paulo, tá bom? Que assim disse o Espírito Santo, esta foi a vontade do Senhor. Se você quiser dar um aplauso a Jesus Cristo, vamos ficar de pé, vamos todos ficar de pé. Glórias a Deus. Paulo fala com os que conhecem a lei, tá?